Mancini, primeiramente, para você, boa noite. Gostaria de saber se tem algum senão. Eu acho que no seu caso foi o gol sofrido, porque deu tudo certo. E para o Lucas Cal, né, uma atuação de gala, né, uma grande partida. E me parece que o Mancini deve ter conversado com você ali, ó, dá uma moral para o nosso setor defensivo. Então você fez uma função ali, liberou o Alê, que jogou de terno hoje. Então gostaria de saber essa percepção de vocês dois. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que teve um senão sim no jogo, que foi o gol do Colo-Colo. A gente analisava agora os lances no vestiário, né? E sempre que você toma um gol, você tenta achar o porquê disso, né? E a gente já viu ali e vai dar uma puxadinha de orelha ali no setor defensivo. Mas o América fez um grande jogo hoje, felizmente, né, porque vinha de um jogo sábado, uma desclassificação nos pênaltis. A gente poderia estar falando hoje de duas passagens importantes, mas infelizmente a gente acabou saindo da Copa do Brasil, mas manteve hoje um bom nível de jogo, um jogo rápido, dinâmico, com intensidade desde o começo do jogo. O Cal, que está aqui do meu lado, atuou numa função diferente hoje. Aí no segundo tempo ele passou a jogar de volante de novo, parte do segundo tempo. Mas a equipe foi muito bem, fez um bom jogo no aspecto de marcação, de pressão na bola, né? E isso acabou dificultando muito as ações do Colo-Colo. E por méritos a gente chegou a um placar elástico aí, mas extremamente convincente. Boa noite. Primeiramente, né, muito feliz pela vitória, pela atuação da equipe, muito mais do que a minha, né? E como o Mancini falou, hoje foi um pouco diferente. Atuei ali como um terceiro zagueiro, né? Mas conheço a posição, era zagueiro antes de o próprio Mancini me colocar como volante, né? Então foi super tranquilo, né? Treinamos desse jeito e viemos com muita confiança naquilo que o Mancini nos passou no treinamento, né? Para que a gente conseguisse uma classificação hoje que nos dá uma moral na temporada, né? Dá uma moral para aqueles que tiveram oportunidades hoje também, né? Que não vinham jogando tanto. Recuperamos alguns jogadores e isso é o mais importante para que a gente possa dar sequência na temporada e voltar as atenções para o brasileiro agora. Mancini, boa noite. Parabéns pela classificação. Lucas Cal, boa noite. Parabéns pela classificação. Você falou logo após o jogo contra o Corinthians da possibilidade de colocar um time alternativo. E hoje você quase repetiu, a exceção do Lucas Cal, você quase repetiu a equipe do primeiro jogo. E uma classificação como essa, o que representa muito para essa sequência de temporada em que o América precisa se recuperar no Brasileirão, mas está vivo na Sul-Americana muito inteiro e jogando um ótimo futebol com essa equipe alternativa. Como é que você conseguiria linkar essas duas situações? E ao Lucas Cal, minha pergunta é, você jogando de zagueiro, já é conhecido jogando como zagueiro, mas como volante também tem uma ótima performance. Para você, ajuda mais você ser um jogador mais marcador no setor, protege mais a zaga, ou você pretende também sair jogando, cabeça levantada, procurando municiar os laterais que vão passando pelas pontas? Olha, a escalação do Cal, ela se baseou também no fato de ele estar suspenso para o jogo de sábado, né? Então, a partir do momento em que nós queríamos uma equipe que subisse a marcação, que fizesse lá a marcação alta, esse sistema acaba me dando a possibilidade de adiantar os dois alas nos laterais adversários, né? Então, por isso, a escalação dessa forma. Eu acho que o América vive um momento difícil no Brasileiro, que nos incomoda, e vai muito bem nos outros campeonatos, né? Mas é importante que a gente pontue no Brasileiro, porque o Brasileiro é nosso carro-chefe, é aquilo que nos sustenta ao longo do tempo, é a base do nosso orçamento. Então, nós temos que realmente tentar fazer esse final de primeiro turno agora diferente. E esse tipo de jogo serve para isso, porque dá moral, dá convicção, renova um pouquinho a energia de todo mundo. Você ganhar de 5-1 de uma equipe que veio da Libertadores, óbvio que o América na Sul-Americana basicamente não está jogando uma Sul-Americana, está jogando uma Libertadores, porque a gente só enfrentou equipes até agora de nível A da América do Sul. E isso tem que gerar exatamente isso, uma energia limpa, uma energia nova para que a gente possa reagir no Brasileiro. Eu tenho muita convicção de que nós vamos melhorar e vamos reagir.
mas isso, de certa forma, deixa muita gente apreensivo. E a gente tem que entender isso. Então, este é realmente o maior problema, a gente passar por cima dessas coisas que habitualmente acontecem num jogo de futebol dentro do estádio. Às vezes o seu próprio torcedor te cobra porque ele sabe que você pode render mais e dar mais. Eu acho que quando a gente equacionar melhor isso daí, essa ansiedade, esse equilíbrio emocional que porventura às vezes pode faltar, certamente a gente vai retomar no brasileiro também. Sobre atuar, né, como zagueiro, igual eu falei, né, super tranquilo quanto a isso, né, quero ajudar o América onde quer que seja. E claro que em momentos do jogo, né, foi um elemento de surpresa também, né, com a saída de bola, às vezes avançando um pouco até como jogador de meio de campo, né. Então, muito feliz, né, com a minha atuação, com a atuação da equipe, né, espero poder dar sequência, ajudar o América, seja como zagueiro, como volante, né, que a gente possa voltar, né, a conquistar os resultados positivos no brasileiro, né, igual o Mancini falou, terminar esse primeiro turno, né, numa posição melhor e quem sabe no segundo turno almejar coisas maiores. Boa noite, Mancini, Lucas Cal. Primeiro, para o Lucas Cal, o América vem jogando na Sul-Americana alguns jogos com uma equipe diferente, como vocês falaram, com alguns jogadores que não atuam tanto. Queria que você falasse como é que fica o papo entre os jogadores, porque o América vai avançando e vai fazendo história, colocando seu nome na história numa competição internacional, já numas oitavas de final, e vocês vão fazendo história. Queria saber como é que fica esse papo, se os jogadores querem jogar todos os jogos. E para o Mancini, hoje a gente viu o primeiro tempo com o Lucas Cal como zagueiro, o América jogando com 3 zagueiros, que jogou pouco esse ano também, e os 2 laterais praticamente como alas, né? O Nicolas no primeiro tempo praticamente como um atacante mesmo. Queria saber de você o que você leva desse jogo até para uma sequência de campeonato brasileiro, se esse esquema pode ser mais vezes utilizado. É igual eu falei, né, atuando ali como zagueiro, né, super tranquilo, né, a gente teve uma postura muito boa hoje, né, da equipe inteira, né, não só a minha, e o papo o América é um clube muito, muito unido, né, todos os jogadores, aqueles que entram, que não entram, né, tá sempre apoiando, incentivando quem está dentro de campo, né, isso faz uma enorme diferença, né, para que a gente que atue, né, o pessoal, como você falou, que vem atuando mais na Sul-Americana, né, atue de forma tranquila, com a confiança do grupo inteiro, da comissão técnica, da diretoria, né, isso é o mais importante, é a gente entrar em campo sabendo que a gente tem esse respaldo por trás, né. Então isso ajuda bastante e mostra que o grupo é muito forte, né, e é seguir fazendo história, né, a gente quer colocar o nome do América o mais longe possível, o mais alto possível, e é nisso que a gente vai em busca. Um time forte, ele não pode ter só uma maneira de jogar, né? Porque hoje todos os jogos passam na televisão, todo mundo assiste todo mundo, então é fundamental que a sua equipe tenha algumas maneiras diferentes de jogar, até para você causar surpresa não só dentro das partidas, mas ao longo da partida também, né? Você ter uma opção de utilizar uma linha de 3 de vez em quando, com alas que talvez não sejam alas, às vezes até atacantes, tornando o seu time ainda mais ofensivo, ou se não uma linha de 4 com mais 4 jogadores no meio, ou abrindo 2 extremos, entendeu? Então essas variações que ao longo desse tempo todo, que já vai para mais de um ano desde a minha volta ao América, a gente vem fazendo com todos eles. Então todos eles hoje sabem atuar diante desses sistemas que podem ser alterados. Eu acho que o mais importante é você achar o sistema certo para aquela estratégia de jogo. E colocar os atletas dentro da sua característica para que possa realmente dar resultado. Hoje, no início do segundo tempo, eu senti que era hora de mexer na parte tática. Por isso que o Cal foi jogar de volante, porque eu vi que a gente estava perdendo um pouquinho o meio campo. E a entrada do Maidana fez com que a gente voltasse a jogar com linha de 5 novamente. Eu acho que, a partir do momento em que os atletas entendem isso, a tendência é que todos eles possam jogar melhor, que é o que a gente quer. Né? Que a cada dia que passe, o atleta do América sinta mais conforto em campo e que possa realmente retomar no Campeonato Brasileiro, que tem sido nosso calo aí nessa temporada. Boa noite para você, Mancini, Cal, parabéns para vocês pela vitória. Acho que mais importante do que o triunfo, fazer história, chegar às oitavas de final, foi a paz que eu vi selada ao final da partida.
com a torcida. Observei muito o Salum falando, o Euler falando que existe uma busca interna de retomar, de selar essa paz que a torcida estava questionando muito o resultado, questionando até o trabalho de você, Mancini. A importância disso para a sequência e para retomar as vitórias no Brasileirão. E a outra, rapidinho, só para aproveitar a tua análise, a pulga atrás da orelha, né? Que esses jogadores que atuaram hoje, que pode colocar para você para a sequência, que é o Flamengo, jogo duríssimo no Maracanã. Olha, a relação do time e a torcida, ela não pode ser de desavença, ela não pode ser de ódio, de rancor, ela tem que ser limpa. Eu, há pouco aqui, ainda falava na mudança de energia. A gente precisa buscar energia limpa, energia boa, e nada melhor do que você ter o seu torcedor do lado. Nós sabemos que muitas vezes o torcedor fica chateado porque ele não está vendo o que ele quer dentro de campo. A gente entende isso. Existem exageros, mas a gente não está aqui para ficar analisando e criticando ninguém. Nós estamos aqui para fazer o América ganhar, e o torcedor, ele é um componente importante dentro da partida, principalmente quando a gente joga dentro do Independência, porque ele acaba, assim como hoje, cantando, vibrando, sai feliz, enfim. Então, essa relação, ainda bem que ela está voltando a se aproximar, porque ela é importante para a gente. E a outra pergunta é, sempre que você escala uma equipe alternativa, o atleta entra disposto exatamente a isso, a botar uma pulga atrás da orelha, e todos eles estão bom. Acho que para este momento aqui, é importante a gente definir, como já foi definido, que na Sul-Americana a gente sempre vai usar uma equipe alternativa, e às vezes eu fico imaginando quando a gente chegar lá na semifinal, na final, se vai acontecer isso, e é óbvio que as coisas mudam no futebol, né? A gente não pode de maneira alguma falar que essa não é a equipe titular hoje, porque pode ser, assim como a outra também que ficou de fora. Eu acho que a mescla, ela é importante, ela acaba revigorando todo mundo no elenco, e isso é saudável para todos eles. O Cal falou uma coisa aqui que é muito importante também, além da atuação de todos eles, é aquilo que a gente vê dentro dos treinamentos, no dia a dia do América. E aí eu não estou falando só dos atletas, não, eu estendo isso a funcionários, a diretoria. Nós temos um dia a dia muito saudável, e isso é muito difícil num time de futebol, onde você disputa jogos competitivos, porque as brigas são inevitáveis. Isso acontece muito. A gente exteriorizou aquela lá de Porto Alegre, mas elas existem quase que sempre, dentro de campo, no banco, no vestiário. Então é importante quando você tem um bom ambiente. A gente briga muito por vitórias, e isso é saudável. Boa noite, Mancini, Lucas Cal. Já pensando na próxima partida, a América vai enfrentar o Flamengo, que é um adversário muito forte. O que você leva dessa partida para esse confronto contra o Flamengo, e o que está faltando, na sua opinião, para o América jogar da forma que jogou hoje também no Brasileiro e se recuperar? Olha, o que falta foi o que nós vimos até 25 minutos do primeiro tempo. Uma velocidade, uma intensidade, uma briga pela bola, marcando lá em cima, não deixando o adversário jogar. O Colo-Colo até 25 minutos perdia de 3-0 e não tinha dado um chute a gol. Então, essa intensidade é aquilo que eu sempre prego para eles, que tem que existir. Às vezes o atleta não consegue, porque do outro lado também há uma certa resistência. Hoje o América foi tão superior que ele, em 25 minutos, abriu uma vantagem maravilhosa e fez com que todo mundo no estádio assistisse o jogo de forma diferente. Que isso também seja levado para todos os outros jogos. A gente não pode ter uma performance na Copa do Brasil e na Sul-Americana diferente do brasileiro. Eu já disse aqui que o que nos sustenta é o brasileiro. A gente precisa voltar a pontuar, e que essa alegria ela volte já no jogo de sábado no Brasileiro. Porque se você consegue abrir uma boa vantagem no começo do jogo, você joga um peso muito grande nas mãos da outra equipe. E isso tem uma consequência tão forte no futebol que emocionalmente você começa a cansar mais a equipe que está perdendo. Ela cansa mais, ela briga diferente, ela tem que correr atrás, e isso acaba gerando espaços ao adversário. Então é isso que a gente quer.
essa velocidade de jogo, essa intensidade, para que o América possa realmente incomodar bastante as outras equipes. Obrigado, Mancini. Obrigado, Cal. Boa noite. Obrigado. Parabéns pela classificação.